A história da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem início em 1610 no Brasil Colônia, sendo um dos órgãos públicos mais antigos do Brasil. Em 1850, passou a denominar-se Diretoria-Geral do Contencioso por decreto imperial. Localizada atualmente na Esplanada dos Ministérios, no prédio do Ministério da Fazenda, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é um órgão moderno e eficiente, coadjuvante ativo no desenvolvimento de ações governamentais do interesse da sociedade brasileira. Do Oiapoque ao Chuí, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional atua de maneira integrada e coordenada em defesa dos interesses tributários do Estado brasileiro. Uma dentre suas várias funções é a representação judicial da União. Atuando junto ao mais alto tribunal do país, a PGFN defende, em instância final, a constitucionalidade das leis tributárias editadas pelo Congresso Nacional, em nome do povo brasileiro, pelos seus legítimos representantes, os parlamentares. Também junto ao STJ, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional atua de maneira efetiva, buscando que a unificação do entendimento da Lei Tributária Federal se faça de maneira justa e adequada aos interesses da população brasileira. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também atua nas diversas cortes de justiça, por intermédio de suas procuradorias regionais, onde defende a validade dos atos administrativos tributários praticados pelas diversas autoridades fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério do Trabalho e da Justiça Eleitoral. Nos conselhos de contribuintes, a PGFN tem por função defender a legalidade da tributação, a permanência e a rigidez dos autos de infração e lançamentos tributários efetuados pelos auditores fiscais da Secretaria da Receita Federal, buscando fazer prevalecer a interpretação correta da lei tributária neste tradicional tribunal administrativo do Ministério da Fazenda. Dispersa pelo território brasileiro, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional se faz presente nas capitais dos Estados-membros, com 5 procuradorias regionais, onde existem sedes de tribunais regionais federais, 27 procuradorias da Fazenda Nacional e 62 procuradorias seccionais da Fazenda Nacional, em cidades que sediem varas da Justiça Federal. São estas unidades que fazem a defesa em primeira instância na Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Estadual dos interesses tributários da Fazenda Nacional. Estas unidades administram e cobram, administrativa ou judicialmente, a dívida ativa da União. Prestam atendimento aos contribuintes, assessoria jurídica aos órgãos locais do Ministério da Fazenda e na gestão estadual do patrimônio imobiliário da União. Todos os brasileiros pagam tributos. Todos contribuem para a formação da Receita Pública Federal, que será empregada na manutenção dos órgãos do Estado e na prestação dos diversos serviços públicos, saúde, educação, segurança. Não é somente aquele que paga o imposto de renda que é contribuinte. Os impostos estão inseridos em todos os produtos e serviços que o cidadão compra, seja na compra no supermercado, de um automóvel, na construção de uma casa ou até mesmo no lazer, há tributos repassados nos preços destes bens, que é suportado na maioria das vezes pelo cidadão consumidor que os desconhece ou julga inexistente. Esses tributos, repassados nos preços de bens e serviços, bem como aqueles outros diretamente cobrados, muitas vezes não são entregues aos cofres da Fazenda Nacional. Prejuízo duplo para o cidadão contribuinte. Tem um desfalque patrimonial que não atinge o objetivo desejado pela lei, a formação da Receita Pública, e não tem serviços públicos na qualidade desejada porque os recursos sonegados faltam para compor a receita tributária do Estado. Resultado: maior carga tributária para os que pagam, concorrência desleal, ofensa ao princípio da livre concorrência e serviços públicos deficientes. Aqui tem início o trabalho dos procuradores da Fazenda Nacional, que administram a dívida ativa da União, conjunto dos valores que não foram pagos tempestivamente à Fazenda Nacional
e os cobram dos devedores via execução fiscal junto ao Poder Judiciário. O trabalho desenvolvido pela PGFN nos últimos anos evidencia um órgão público dinâmico, eficiente e de baixo custo. O total de processos administrativos que representam as inscrições em dívida ativa da União é da ordem de 6 milhões, um crescimento de quase 100% nos últimos 5 anos. A arrecadação total da PGFN, na série histórica iniciada em 1993, é de 57 bilhões de reais. Em 2003, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional arrecadou 10 bilhões de reais, um recorde histórico. O custo de manutenção da PGFN é muito baixo. De 2000 a 2004, foi de 280 milhões de reais. Além de ser um órgão da Administração Tributária Federal, administra a dívida ativa e cobra obrigações tributárias, a PGFN também é um órgão jurídico por excelência. Participa ativa e qualificadamente dos grandes debates jurídicos tributários nos tribunais da Federação. O custo para funcionamento da PGFN equivale a um percentual de 1,23% relativamente ao resultado econômico efetivo. Eficiência. Essa é a vocação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem entre suas funções prestar atendimento direto ao cidadão contribuinte, fornecendo certidões negativas, concedendo parcelamentos, prestando informações ou corrigindo erros. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional procura dotar as unidades de instalações confortáveis, agradáveis, à espera do atendimento e soluções rápidas, eficientes e efetivas às demandas dos cidadãos em geral, com a modernização dos setores de atendimento. Os trabalhos visando a modificação de mentalidade e a busca incessante da qualificação dos servidores da PGFN são executados na Escola Superior da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A escola desenvolve uma permanente reflexão do serviço público prestado pela instituição, interagindo-se com os demais órgãos do Serviço Público Federal, além de debater as constantes mutações socio-jurídicas que ocorrem na sociedade. Um servidor mais qualificado, mais consciente de sua função social e mais eficiente na prestação do serviço público. Essa é a nossa meta. Outra atividade de relevância desenvolvida pela PGFN é a consultoria jurídica prestada aos diversos órgãos do Ministério da Fazenda. Exame da legalidade de contratos, acordos, ajustes, inclusive da dívida externa, minutas de projetos de lei, medidas provisórias, decisões administrativas disciplinares, processos administrativos que veiculam licitações e contratos. O que traduz um verdadeiro controle interno da legalidade destes atos administrativos. Também é da competência da PGFN, após a inscrição em dívida ativa, a cobrança executiva dos danos causados ao patrimônio da União, as multas impostas aos infratores da legislação sanitária, da legislação do trabalho e também dos recursos não pagos ao FGTS. Uma relevante função social da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cuja arrecadação média nos últimos 5 anos foi de 40 milhões de reais. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional presta serviços online, tais como expedição de certidões, concessão de parcelamentos e consultas de resultados, conforto e comodidade para os cidadãos. www.pgfn.fazenda.gov.br